Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ox Informa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, bastante sobre a maior riqueza da vida e como aproveitar e usufruir ela da melhor forma. Sejam todos muito bem-vindos a um grande momento hoje. Fala, turma! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Ox Informa de hoje. E é isso aí, a gente pode ser tudo aquilo que a gente sempre sonhou, basta acreditar e colocar-se em movimento. Para quem não conhece, nunca assistiu, está caindo de paraquedas aqui hoje. O Ox Informa, ele busca extrair o melhor de cada momento, de cada pessoa, de cada situação, romper as barreiras físicas e, de uma forma ou de outra, conseguir transmitir o nosso melhor. A gente está aqui hoje para falar de um assunto sensacional, que é a maior riqueza na vida. Vamos lá, Edson, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Que legal! Verdade. É verdade, esse texto, Saúde, a maior riqueza da vida, é tirado do livro de Eclesiástico, capítulo 30, versículo 16. E isso realmente é uma das verdades importantíssimas para quem quer saber e ser milionário. Quem quer ser milionário tenha saúde. Isso realmente faz a diferença. Às vezes as pessoas correm para ser milionários de outras formas, quando a possibilidade de alcançar uma saúde forte, produtiva e duradoura, às vezes está muito perto e às vezes não se dão conta, né? Mas isso é muito interessante, a gente vai conversar legal sobre isso aí. Então, uma grande noite. Desculpa. Manda ver! E falando em milionário, o que foi hoje essa chuva, hein? Sensacional para quem é aqui do Rio Grande do Sul, né, Edson? É verdade. A lavoura, a plantação toda adorou. Tu sabe que sempre tem aqueles... Em toda família tem uma ovelha negra, né? Então, em todas as situações da natureza, sempre tem aquele que dá o contra. Então, hoje alguém reclamou. Graças a Deus, teve pessoas que nem nós que agradeceram, né? Então, é muito bom realmente, né? Quem sabe aproveitar o que a natureza nos dá, isso realmente é fantástico, né? É muito bom mesmo, né? Isso foi uma chuva de bênçãos, realmente. Né? Exato. É isso aí. Tu sabe que as pessoas, de uma forma ou de outra, têm que entender: vida saudável é uma questão de escolha. É uma decisão que cada pessoa precisa fazer por si mesma. E é interessante quando a gente começa isso, porque a gente tem
que ser fiel a essa decisão. É que nem num casamento, né? Tu casa e tu tá lá para uma situação que vai além daquilo que você se preparou, porque um pouco, né, é para uma vida toda, né? E essa é uma decisão de se manter saudável, é para a vida toda, né? Eu sempre digo o seguinte, com saúde não tem tratamento, só existe treinamento. Se você quiser alcançar a saúde, uma saúde realmente que seja muito produtiva, você tem que treinar a saúde. Porque o tratamento ele tem início, meio e fim. O treinamento só tem início, né? O final vai ser lá quando você for chamado para ir junto do Pai, né? Então aí termina o treinamento. O treinamento inicia quando tu toma essa decisão de ser uma pessoa realmente saudável, né? E esta decisão, ela tem que terminar, ou ela tem que atingir o momento da nossa partida desse mundo, né? Então, ser fiel a essa decisão precisa também fortalecer esse propósito, né? Ter definição das metas que quer alcançar com determinação e muita vontade, né? Sabe que Felipe, uma das coisas que quando a gente está aqui em casa se arrumando para ir na missa e algumas pessoas a gente escuta assim, vocês vão na missa, rezem por mim. E eu sempre penso assim, cara, isso não existe. Sabe por quê? Porque quando a escolha e a decisão não parte da própria pessoa, nada vai funcionar. E a busca da saúde é a mesma coisa, cara. Seria a mesma atitude, por exemplo, de dizer para alguém que se prepara para ir para a academia, ou se veste para uma corrida, ou para um treino anaeróbico, e dizer assim, Felipe, já que tu vai para lá, treina por mim. É que eu estou me sentindo muito fraco nos músculos, estou acima do peso, eu quero me livrar dos remédios. Pô, isso é insano, não é? Pô? É verdade. Cara, infelizmente, é o que muita gente faz. Passa o compromisso para as outras pessoas. De forma inconsciente, mas faz, né? Então, é impressionante como a gente encontra pessoas que realmente não querem assumir esse compromisso consigo mesmo e começam a propor esse compromisso que é delas para outra pessoa, né? Isso realmente, olha, eu não sei se tu já vivenciou, presenciou, acredito que sim, porque vocês trabalham com academia, acredito que em algum momento da vida tenham tido essa experiência de ouvir algo desta forma assim, né? Então, realmente é impressionante. Tu sabe, Edson, que isso daí que tu tá comentando, até eu lembrei no começo, não acabei não te falando, mas essa decisão de cuidar e de prestigiar a saúde, o desenvolvimento e o treinamento, até uma forma de, daqui a pouco, a gente prestigiar, né, essa oportunidade, esse corpo tão incrível que nos leva, que faz a gente ter as experiências que a gente tem, né, agradecer pela possibilidade que a gente tem de enxergar, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, de poder se locomover, de poder fazer tanta coisa legal e tanta coisa, assim, enriquecedora através de algo que nos foi presenteado, né? Veio gratuito. E geralmente, aquilo que a gente recebe de forma gratuita tende não é que não tenha valor, mas parece que ao longo do tempo esse valor ele vai se esvaindo, ele vai se decompondo e a gente não se dá conta do tão valoroso que é aquilo, né?
e acabamos muitas vezes dando valor, então, e dando importância para coisas menores diante dessa preciosidade que é a nossa vida, que é o nosso corpo, que é nossos pensamentos, que é o nosso coração, que é a nossa capacidade de experienciar, vou replicar um amigo, de saborear, né, a vida. É verdade. Tu sabe que uma das coisas mais difíceis hoje, eu estou pegando meu livro aqui. Como é que é o nome do livro para quem não olhou as outras lives e gostaria de estar adquirindo? Em Avalanches de Abundância. Em Avalanches de Abundância. Isso daí encontra nas melhores livrarias do Brasil. Tá na livraria da editora. Livraria da editora. Então, até depois eu posso passar o link para ir. Né? Boa. Mas eu queria ver uma parte aqui que tu estava falando que me deixou bem interessante em relação ao que tu estava comentando. Aqui, ó. Isso na página 116. Uma pessoa que sabe agradecer, eu vou ler direto do livro. Eu gosto de fazer assim. Uma pessoa que sabe agradecer, ela não desenvolve episódios depressivos, pois consegue conviver, viver e produzir relações de harmonia e paz, pelo simples fato de saber ser grato e perdoar. Sua fé no futuro é rica e seu presente é aproveitado ao máximo. O seu passado, qualquer que ele tenha sido, é motivo de bênção e consegue enxergar oportunidades onde outros não as veem. A falta de gratidão gera desarmonia. A desarmonia origina baixa autoestima, que estimula a tristeza, que, por consequência, propicia a solidão. A solidão gera infelicidade. A infelicidade gera a ansiedade, que provoca a depressão, que causa o desespero. O desespero, então, gera a perda de esperança. Então, pode-se concluir que a falta de gratidão é a razão pela qual as pessoas perdem a esperança. É bem isso que tu estava comentando agora, né? Uma grande dificuldade das pessoas hoje é realmente ter um coração grato, ter um coração realmente agradecido pelas coisas. Nós estávamos falando sobre a chuva. Temos que achar sempre os benefícios nas coisas que acontecem, né? Então, isso aqui realmente é importante, né? Quando a gente está na busca da saúde, a gente tem que correr atrás de situações que nos levem a realmente encontrá-la. Então, pensando nisso, pensando nessa sistemática de encontrar a saúde, uma saúde forte, produtiva e duradoura, eu acabei desenvolvendo, estruturando um treino para mim, né? Mas que depois virou um curso online, inclusive, né? Eu já contei isso em outros vídeos, mas é interessante repetir. Antes dos 50 anos, eu fui diagnosticado com 2 problemas de saúde, onde os médicos me receitaram remédios de forma contínua. E os médicos disseram para mim que seria, então, para o resto da vida. E eu sempre pensei, poxa vida, eu era atleta. Não sei se tu sabe, Felipe, mas eu corri 2 São Silvestres. Olha, essa daí eu não sabia. Pois que legal. 2006 e 2007. Que legal. Em 2009 eu treinei um amigo meu para correr a São Silvestre.
E ele superou o mestre, né? Superou o mestre, mas ele teve 1 ano, eu fiz 1 ano de preparação com ele, foi muito legal. Né? Que legal. Muito bom mesmo, foi uma experiência realmente muito positiva. Jogava vôlei, futsal, ainda jogo vôlei, futsal, mas na época eram 3, 4, 5 vezes por semana, né? E eu realmente não entendia como isso era possível. Um cara saudável ser diagnosticado com problemas cardíacos e prostáticos. Isso, para mim, foi uma queda do cavalo, sabe? Eu estava num pedestal e puf, foi realmente assim eu quebrei a cara literalmente. E isso foi uma das coisas que, inclusive, tu disse a semana passada, foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. Porque se não fosse isso, como é que eu teria essa ideia de saber qual a razão dessa perda de saúde que eu tive, né? E aí não estaríamos aqui conversando sobre isso. E quando a gente, e é uma coisa interessante, tá? Isso nós comentamos, acho que foi ontem. Quando a gente pensa, tudo se transforma. Quando o pensamento é construtivo e desafiador. Porque tem pensamentos que... Lembra que nós falamos que, em média, uma pessoa tem 50 mil pensamentos por dia e apenas 5% deles são positivos? Eu lembro. Pois é. É possível aumentar essa porcentagem? A resposta é sim. Né? Quando o pensamento é negativo, a gente precisa focar no contrário. Mas normalmente o que acontece? As pessoas elas permanecem neste pensamento e acabam então gerando mais negatividade. Né? Como o semelhante atrai semelhante, o negativo atrai negativo. Né? Então, aquilo que é construtivo e que promove um desafio, com certeza ele não vai nos levar para a inércia. Né? Com certeza. Ele vai produzir coisas importantes, vão fazer a gente realmente ter um foco melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Por isso, inclusive, que eu acredito que a ansiedade seja hoje talvez um dos maiores problemas emocionais que as pessoas vivem. E não se cura a ansiedade com remédio. Se cura a ansiedade com uma postura construtiva da vida. A base desta construção pode até ser o uso do medicamento, né? Mas realmente o que vai produzir esta fortaleza para a pessoa é ela adentrar dentro de si mesmo e começar a perceber quais as coisas que realmente fazem sentido, né? E como tu gosta de falar, né, Felipe? Dito tudo isso? Tu vê o cara vai pegando, né, a mania um do outro, né? Isso daí é maluco, né? A gente pensar, por isso que é tão importante a gente, de uma certa forma, e não cuidar, mas selecionar pessoas para andar junto, né? Não sei se tu já ouviu ou já viu uma história, um documentário ou algo do tipo que uma criança foi criada no interior ou se perdeu no meio de uma selva ou alguma coisa do tipo e foi criada por uma matilha de lobos ou viveu só no meio dos animais, como ela pegou aquilo lá. E nós pegamos, né, muito o jeito de falar, de se portar e até mesmo de imaginar coisas das pessoas que a gente mais convive, né? E aí a importância de nos cercarmos de pessoas boas, positivas, para frente, que queiram algo diferenciado, que queiram algo melhor, porque assim também a gente vai conseguir elevar a nossa régua, né? E pode ser um dia, de repente, que tu não goste de chuva, mas se tem alguém que gosta perto de ti, de repente vai puxar essa régua tua para cima. E assim outras coisas, né?
E aí todo mundo vai, dentro do grupo, vai crescendo juntos. É verdade, é bem isso aí mesmo. Eu até, inclusive, eu tenho uma frase no livro que diz que você é basicamente o espelho das pessoas com quem você convive. E o jeito que você é na vida, você normalmente vai se espelhar nas pessoas com quem você tá se relacionando, né? Então, a gente abordar o caminho para alcançar a maior riqueza da vida, né? E muitas pessoas que estão nos ouvindo vão nos ouvir, podem ser pessoas usuárias de vários medicamentos, né? Eu, por exemplo, já fazem 8 anos que eu não tomo nenhum dos remédios que os médicos me disseram que era para o resto da minha vida, né? 8 anos eu não sei o que é aqueles 2 remédios, né? Porque eu propus uma vida nova para mim e eu fui buscar, né? Para quem busca conquistar a melhor saúde da sua vida, precisa realmente entender um princípio fundamental. Todos os dias é preciso seguir os passos disponíveis para que eu obtenha uma saúde forte, produtiva e duradoura, exercitando-os em ordem de prioridade e importância e executá-los da melhor maneira possível. Então, este é o princípio que me levou para a busca dessa conquista, né? Eu percebi que não era na segunda-feira, no primeiro dia, né? Mas na terça até sexta não fazia nada. Não, essa proposta tem que ser diária. Por isso que eu falei em treinamento. Se você, tu sabe muito bem, né? Que na área do esporte, para uma pessoa perder o condicionamento físico, bastam alguns dias, né? Alguns dias sem treinamento para ele não ter aquele condicionamento físico que ele só vai conseguir com o mínimo 8 semanas. Então, para a gente ganhar, para a gente produzir saúde, realmente leva tempo. Agora, para perder saúde, muito pouco tempo. Então, a escolha que eu preciso fazer é isso. Eu estou disposto a me apoiar todos os dias nesses passos para obter essa saúde que realmente seja algo duradouro e exercitá-los e executá-los da melhor maneira possível? Essa tem que ser a pergunta que vai me fazer me propor ir adiante. Toda e qualquer perda de saúde, ela pode ser revertida. Os ganhos a partir dela podem ser muito importantes e promissores, desde os mais fáceis até os mais difíceis. Por isso que a aplicação diária do máximo de recursos, ela precisa ser constante. Não posso falhar. Eu tinha citado o livro de Eclesiástico 30:16, está lá escrito que a saúde é a maior riqueza da vida. Essa frase realmente fez toda a diferença na minha vida, toda a diferença para mim. Se eu não identificasse essa verdade em mim, eu estaria já no caminho errado. Então, eu falo essa frase aí para quem está nos escutando. Se você não identificar essa verdade para você, você está no caminho errado. Tá? Então, dentro dessa possibilidade de entender o que eu coloco no livro, lá eu falo sobre prosperidade que ela se baseia em 5 pontos. Esta é uma visão minha. 5 pontos importantíssimos, né? Espiritualidade, família, saúde, amizades e vida financeira. Nesta ordem. Aliás, é muito interessante saber que muita gente tenta trocar essa ordenação e acaba se dando mal.
Mas eu quero deixar claro que esta é uma constatação minha. Pode ser que as pessoas que estão nos escutando pensem diferente e possam se sentir bem de uma outra forma. Mas isso é uma análise que eu já faço, né, em relação ao que eu vivi. Né? Muitas pessoas perguntam para mim o que é a verdade em relação a tudo isso. Eu sou muito claro, né? Tu sabe que e não vou esconder, não escondo para ninguém que eu realmente sou cristão, né? Mas existe uma única verdade e ela se chama Jesus Cristo, né? O seu ensinamento, a sua doutrina, né? O resto tudo na minha visão, a partir daquilo que a gente vive, é consequência. Por isso que eu apontei que o primeiro ponto é a espiritualidade. Mas, e é interessante isso, a gente deve procurar uma espiritualidade que me leve a ter uma sabedoria que seja pura, uma sabedoria pacífica, uma sabedoria modesta, conciliadora, frutífera, misericordiosa, imparcial e verdadeira. Essa espiritualidade precisa me levar a amar tudo aquilo que é digno de respeito, justo, amável, tudo que é honroso, tudo que é virtuoso e tudo que é louvável. Porque senão, essa espiritualidade que se busca, ela é fajuta, mesquinha, ela é falsa, ela é medíocre, egoísta e invejosa. Então, o primeiro passo é buscar esse tipo de espiritualidade que me leva a propor uma vida diferente para mim. No meu caso, especificamente, Jesus Cristo, porque sou cristão. E se eu quero amar alguém, eu preciso conhecer esse alguém. Se quero conhecer a Deus, preciso saber o que ele diz. E o que ele diz está escrito. E o que está escrito deve ser lido, saboreado, usando uma palavra que tu utilizou, aprendido e colocado em prática. Porque se ele é só lido, sem sentido nenhum, né? Se é lido e saboreado, tá. Se ele é lido, saboreado e aprendido, tudo bem. Mas se tudo isso não é feito colocando em prática, isso realmente não tem sentido nenhum, né? Muitos dizem por aí que Deus é um só. Eu sempre respondo da seguinte forma: depende de que Deus a gente está falando. Lá no livro do Josué, no capítulo 24, 15, conta a história que Josué reuniu o povo, os anciãos, e depois de citar a história dos seus antepassados e dizer que muitos se desviaram do caminho, seguindo outros deuses, disse uma frase assim que eu anotei aqui: se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei a quem ireis servir: aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e minha família, nós serviremos ao Senhor. Mais uma vez, neste caso, é preciso escolher e decidir. E mais importante, se responsabilizar por essa escolha e por essa decisão. Por isso que eu aponto como primeiro passo na escolha de uma vida realmente muito saudável, ela tem que estar fortalecida, especialmente de proposta onde vai mudar a sua vida, né? Então, por isso que eu trago esta ideia de que a espiritualidade é o primeiro passo, né? Já vi muitos amigos, inclusive, né, que têm propostas de cursos na internet. Eu nunca vi nenhum deles falar como o primeiro passo na relação deles seja isso. Eu gostaria de conhecer outras pessoas que é o primeiro degrau. O primeiro degrau seria a espiritualidade. No meu curso tem 12 degraus, né? O primeiro é espiritualidade. Né? Posso te perguntar uma coisa, Edson? Manda ver, meu. Tu sente assim, se tu for pegar e olhar para a tua história,
daqui para 10 anos, para 15 anos, 20, não sei quanto tempo, que tu sente assim que esse degrau ele foi mais presente para ti, mais verdadeiro e mais fortalecedor do que nunca? Porque, e eu te digo por que eu estou fazendo essa pergunta, tá? E é um sentimento meu e é um ponto de vista meu, tá? Que esse primeiro passo, ele hoje, para mim, ele é também cristalino. Hoje eu identifico isso daí também como um passo fundamental, onde se não existe ele, não haverá ou não haverão outras coisas bem-sucedidas após ele. Mas isso, minha visão e o que eu vivi daqui para trás, né? Esse é um passo que na minha vida foi se encaixando lá por talvez quarto, quinto ou sexto, porque parece que tinham demandas ou tinham coisas que vinham antes. Desde, por exemplo, assim, não o financeiro pelo financeiro, mas tu ter acesso a um alimento, né? Tu ter acesso a uma moradia, tu ter acesso de repente, a coisas assim que satisfazessem o corpo físico, né? Para daí, a partir do corpo físico estar satisfeito, que eu digo, estar em harmonia, e aí as outras coisas parece que foram, né? Hoje, com mais maturidade, passando mais o tempo, eu entendo que a corrente é o contrário. E eu comungo do teu pensamento. Só que eu penso assim, eu lá atrás eu era diferente. E aí eu te perguntei, o Edson lá atrás, ele sentiu que algo realmente alterou essa ordem, ou essa ordem sempre foi assim, as coisas se estruturaram? Como é que foi para o Edson? Não, realmente não era assim. É interessante essa pergunta. Essa pergunta, na verdade, a gente fez numa aula de gerontologia, e é exatamente isso. Como é que você se vê daqui a 10, 15 anos, né? E essa proposta, a gente buscava na ideia, tanto que quando eu comecei a escrever o curso, esse não era um dos passos. Inclusive, ele nem estava lá. Interessante, né? E isso já começava assim. Mas eu fui perceber isso com o passar do tempo. Eu não podia fazer nada. Tem uma passagem onde Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. E é exatamente essa questão. Não tem como alguém fazer algo se Deus não está junto. Eu comentei sobre um colega meu que ele dizia assim, né? Perguntaram para ele por que ele levantava às 4 horas da manhã para rezar, né? E ele dizia assim, ele rezava das 4 às 7 da manhã. E ele dizia assim, é porque eu preciso saber realmente fazer eu desse Deus maravilhoso. Então, isso é colocando na nossa vida. Só que, sabe que tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, ele fica no subconsciente, né? Ele fica lá. Só que ele vai se desenvolver ou ele vai aparecer em um certo momento. E aí tu precisa realmente abrir, se introjetar nessa situação para que tu realmente possa emergir isso que está lá no subconsciente e vir à tona, né? Então, realmente, isso não era o primeiro passo, né? Isso veio depois, né? E hoje eu tenho certeza. O teu amigo meu, que é professor de português, que ele diz assim, não se diz certeza absoluta, porque toda certeza é absoluta. E é verdade, né? Porque a gente tem o costume de dizer que eu tenho certeza absoluta. É o tal do pleonasmo abusivo, né? E eu tenho que me cuidar às vezes, porque às vezes o absoluto começa a vir, né?
Então, Felipe, assim, realmente foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado porque essa proposta, eu tinha algumas coisas escritas antes, lá antes de 2013, antes de que acontecesse tudo isso, mas eu não tinha ela organizada, né? Eu não tinha as coisas de forma mais claras, né? Mas eu tinha um esboço pequeno, mas isso começou a se construir depois, né? Então, tudo isso realmente. Então, essa proposta que no livro eu coloco a questão da prosperidade em 5 pontos, né? E coloco a mão como uma proposta visualizada, né? Então opa, a espiritualidade é o dedo maior, né? Todos eles apontam para cima, né? Todos os 4 apontam para cima, né? A espiritualidade é o dedo maior porque Deus é o mais importante, né? O segundo dedo significa a família, porque a família é a parte mais fundamental do ser humano na sociedade, né? Em relação à proposta depois de Deus. Terceiro é a saúde, porque sem saúde tu não consegue ter essa situação de alegria, de proposta de conviver juntos, etc. O quarto é as amizades. Eu sempre peço para as minhas filhas, para minha neta, né, amizades verdadeiras, sinceras e honestas, né, para nós também, né. E a vida financeira, ela está aqui. Tu pode perceber que é o único que se desfoca. É o único que vai para um lado diferente. Todos esses 4 aqui nos levam para o mesmo caminho, se forem conduzidos de forma. O único que pode te desviar do caminho é o dinheiro. É a tua proposta em relação à tua prosperidade na vida financeira. É o único que pode te desviar em relação que, mesmo que ele seja o justo, digno, né? Mas isso, se for de alguma forma, é o único que vai porque nenhuma amizade que seja, nenhuma amizade que seja sincera, honesta e verdadeira vai te desviar do caminho. Deus jamais vai te desviar do caminho. A tua família? Não, né? A tua saúde? Também não. Né? Então é nessa proposta que eu coloco. Então a espiritualidade realmente, isso veio a cair, né, dentro da ideia também que o livro me trouxe, né, que quando eu estava escrevendo, e aí eu botei lá na questão do curso, realmente não tem como não ser, né? Essa retrospectiva pelo menos para mim, acredito que para ti também, pelo que tu expôs, e até olhando visualizando teu semblante, é algo muito interessante, porque até me coloca numa não situação, mas me coloca mais confortável, porque até quando tu começou a falar, eu pensei, putz, mas isso daí para mim foi despertar agora há 4, 5 anos, 6 no máximo. E como é que eu posso não ter notado isso antes, assim, né? E hoje eu também, não é que eu me culpo, e nem me cobro, mas eu fico pensando assim, putz, mas né, tinha tantos vestígios, tinha tantas coisas assim que me indicavam, e talvez eu não desse atenção, eu não ouvisse, como eu também não ouvia meu corpo em determinados momentos, quando eu me medicava, ou me medicavam, né, sem a teórica necessidade. Mas ouvindo teu relato, isso me deixou um pouco mais tranquilo, saber que eu também sou humano, também estou aí junto aí, que né, cada tem um... Certeza. Tu já ouviu essa expressão, consciência corporal. Tu já ouviu essa expressão. E você trabalha isso com teus alunos lá. A consciência corporal, ela precisa também ser uma consciência emocional, ela precisa ter uma consciência espiritual. Porque senão eu não me conheço. E se eu não me conheço, não posso conhecer outras pessoas, porque quando Jesus fala amai o teu próximo como a ti mesmo, eu sempre pergunto quem é o mais próximo,
Está no livro, inclusive. Quem é o mais próximo de mim, senão eu mesmo? Não, então não existe como você buscar saúde em uma área só no corpo, se o emocional e o espiritual eles não estão interligados. Isso é impossível, né? Então, na minha visão, isso é uma posição minha, isso é um conceito meu, né? Sem espiritualidade, tu não alcança saúde perfeita. Sem uma espiritualidade realmente que ela seja motivo que te leve às coisas que eu falei, né? Sem essa espiritualidade, não há como. Tu pode ter uma saúde, por exemplo, eu estava falando em espiritualidade, né? E as pessoas que não acreditam, né, são ateus, alguém já me disse, tá, mas um ateu, então ele não pode ter a saúde perfeita? Eu digo, não, ele pode ter saúde, perfeita não, na minha opinião. Por quê? Porque simplesmente ele não tem o essencial. E eu escrevo no livro, inclusive, o essencial é aquilo que a gente não enxerga, né? Uma flor cresce belíssima, mas a raiz, que é o essencial, está lá embaixo da terra, a gente não está vendo, né? O nosso crescimento físico, emocional, espiritual, ele depende daquele que a gente não consegue enxergar, né? Então, é por isso dessa forma de eu pensar e estar aqui explanando isso. E quando tu comenta, Edson, até sobre a pessoa mais próxima a nós somos nós mesmos, o que há algum tempo eu percebo e eu falo para mim mesmo e falo para algumas pessoas próximas quando eu tenho a oportunidade, e agora eu vou falar também de novo, é que quando a gente profere algo, os ouvidos mais próximos somos os nossos, né? E se a gente profere algo, se a gente, né, fala algo que é difícil, não sei o que tal coisa, com certeza vai ser. Tal coisa não é boa, com certeza não é. E a gente vai reafirmando, e eu vejo que podemos ser os nossos maiores amigos e fazer com que as nossas potencialidades elas surjam, elas se desenvolvam e elas consigam fluir através de nós, né? De acordo também com o que é proferido, com o que é introjetado e com o que é reafirmado dia após dia, né? Dentro daqueles 50 mil pensamentos, eu acho que aí está uma grande possibilidade para a gente tornar cada vez mais eles de não bons para bons. É verdade, é verdade. É bem isso aí mesmo, né? Eu coloco um outro passo importante que muitas pessoas não levam em consideração e talvez hoje seja o fato da ansiedade estar muito propensa a atingir milhões de pessoas. É ouvir, olha só, ouvir e escutar o som do silêncio. Essa proposta, esse passo, eu acho não, ele é fundamental. Uma vez eu fiz eu dava aula numa escola e fiz uma atividade que era o seguinte: a gente colocava um aluno na frente, assim, na frente da turma, e eu separava o restante da turma. Aliás, eram três colegas assim, eles pegavam uma caneta e uma folha, cada um, né? Eles ficavam separados assim na frente da sala de aula. E o resto da turma eu separava em 3 grupos. E cada grupo recebia numa folha uma frase, uma mensagem. A ideia era a seguinte: cada grupo ao mesmo tempo, ele tinha que falar a frase para que aquele colega que estava lá na frente da turma, ele escrevesse como se fosse um telefone, né? Uma mensagem, etc. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo tinha que falar. E
E quanto mais alto falasse, seria melhor. Eu colocava assim. Quanto mais forte vocês falarem, melhor para que a pessoa lá entenda o que vocês estão falando e possa escrever de forma adequada o que vocês estão dizendo. Essa era uma atividade que eu tinha muito comum, né, nas minhas aulas. Bom, é óbvio que nenhuma das frases saía corretas. Óbvio. Mas era exatamente isso que eu queria trazer para o grupo. No barulho, a gente não consegue se entender. Né? Até tem uma médica, a doutora Dulce Pereira de Brito. Eu estava estudando hoje e aí eu vi esse artigo e eu coloquei aqui. Né? Ela diz o seguinte: ela é médica lá no Programa de Saúde e Bem-Estar do Hospital Israelita Albert Einstein. E ela diz o seguinte: os barulhos externos aceleram o pensamento. Lembra que nós falamos sobre o pensamento acelerado ontem? Então, os barulhos externos, eles aceleram o pensamento, aceleram as ações do corpo. Com isso, eles cansam o físico, fazendo com que o cérebro precise capturar muitas informações ao mesmo tempo e tente entender o que cada uma delas significa. E isso vai produzir comportamentos inadequados, muitas vezes de forma inconsciente. Aí ela cita um exemplo: almoçar num ambiente de muitos ruídos, a pessoa normalmente acaba comendo mais do que gostaria. Né? E eu me lembrei dessa atividade que eu fazia, né? Da questão desses barulhos. Né? A gente tem que entender que dentro deste passo fundamental é necessário que a gente separe um tempo para rezar, para meditar, para escutar, nem que seja por alguns minutos. Porque assim como os barulhos do dia a dia manifestam-se negativamente na nossa vida, o silêncio, com certeza, produzirá o contrário. Momentos de silêncio são para que a gente entre dentro de nós mesmos e a gente consiga entender o que ocorre lá no nosso íntimo. E a partir disso, então, buscar estratégias para resolver as situações, buscar soluções das coisas, né? Então eu vejo como esse passo como realmente fundamental, né, nesse processo de buscar uma saúde forte, produtiva e duradoura. Né? Tu sabe, Edson, que eu sugiro para alguns alunos um pouco mais próximos e que me permitem isso, que quando eles estão realizando determinado exercício, eles fechem os olhos, continuem a contagem, né? Mas se concentrem e pensem na musculatura que está exercitando naquele momento, ou se não quer pensar na musculatura, pensa no corpo, pensa quanto está fazendo bem para o corpo naquele momento, agradeça ali por estar, né, com a composição física toda bem estruturada e disponível para que ele faça aquilo ali. E eu vou te dizer, os relatos assim e os retornos sobre essa prática aí são muito interessantes. E talvez até quem esteja nos ouvindo, se quiser tentar, eu sugiro, eu recomendo fortemente que faça, que é muito bom. E é curioso, porque a academia tende a ser um ambiente um pouco mais barulhento, né? Mas conforme a gente vai trabalhando isso, até mesmo em ambientes que externamente tem um certo nível de barulho um pouco mais acentuado, se a gente costuma treinar isso em nós, a gente consegue fazer mesmo em ambientes assim, desse jeito, e a entrar num nível de agradabilidade assim muito interessante. Tu sabe que eu sou músico, né? Uma das atividades que eu faço é a música. E uma das habilidades que eu consegui foi afinar o violão, mesmo no meio de vários sons, vários barulhos, né? Consegui afinar o violão assim pelo ouvido.
né? Foi uma habilidade, isso é uma habilidade que as pessoas conseguem a partir disso. Isso que tu está falando é fundamental. Tu pensar exatamente naquela situação, né? Porque no momento que você tenha uma proposta de focar realmente naquilo que você está realizando naquele momento, isso faz uma diferença na saúde tremenda. É algo impressionante, né? Eu realmente concordo com isso, plenamente concordado. Isso faz a diferença. Quando a pessoa ela vai fazer uma esteira e ela não está focada naquilo, ela pode até cair da esteira, né? Ela começa a perceber outras coisas. Então, realmente, esse fato de fechar os olhos no momento de um exercício, essa proposta é sensacional. Essa proposta eu também utilizo bastante, né? E muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai fazer, normalmente eu termino um grupo, uma atividade física com relaxamento, com um momento de desestresse, né? E eu já fiz várias vezes uma música muito suave tocando, né? Peço para quem quiser ir até o âmago do seu ser, fechar os olhos, né? E realmente pensar que aquela música, ela na verdade é a fala do Senhor, a fala de Deus, para que a gente obtenha essa situação no coração. Gente, o que o retorno, tu falou em retorno, quando a gente passa para fazer a avaliação, é muito bom de escutar as pessoas comentando sobre essa experiência. É muito bom. Então, realmente, isso faz uma diferença danada, da gente silenciar naquele momento, focar naquilo que a gente está fazendo, né? Perceber daquilo que a gente está se propondo. Realmente, isso é incrivelmente positivo. O nível de energia vai lá em cima, né? E até deixar um desafio aí para ti, agora que tu revelou que toca violão e sabe afinar de ouvido, de tu fazer assim, uma pequena canção para uma próxima abertura aí, ao invés da gente botar música, coloca tu aqui, ó, e a gente começa o Oxen em forma já de outra maneira, aí, ó. Olha aí, quem sabe a gente pode ver isso aí, né? Isso seria bem interessante. Acho que legal, hein? Né? Não, pode ser, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha prometido de colocar tinha prometido de colocar a Wiclap lá, que é a editora, né? Sim, eu coloco até na descrição depois do vídeo também, e daí para quem conseguir, para quem acessar o vídeo, daí consegue clicar aí direto daí. Tá bom, depois eu coloco, que aqui eu não estou encontrando, mas depois eu coloco lá, tá? Então, vamos falar de um outro passo que eu acho que é fundamental também, tá? Que a gente comentou na semana passada, que foi a questão da água. Eu não vou me deter muito aqui, porque a gente já falou numa live sobre isso, mas eu quis trazer isso porque fisicamente é um dos passos mais fundamentais que tem, né? Eu repito isso em muitas aulas, em todos os lugares que me convidam para falar sobre saúde, a água ele está incluído. E sempre trago essa questão. Como o planeta, na sua maioria, é água, o corpo humano também. Sem água corporal em quantidade adequada, e lembra, quantidade adequada. Não é só tomar água. Então a pessoa tomar água, toma um copo de água já, né? Como muitos idosos fazem, né? Pergunto
quanto de água é o bastante? Não, hoje eu tomei 3 copos. Né? E as pessoas pensam isso realmente, né? Então a quantidade adequada, né? Sem essa quantidade adequada, né? O corpo perde energia, os órgãos então ficam debilitados e claro que se abre um vasto caminho para a falência desses órgãos, né? Então eu sempre coloco a equação, multiplica o seu peso vezes 35, e essa será a quantidade de água que a gente precisa tomar diariamente, né, para que o processo metabólico ele funcione de forma adequada. Então, fisicamente, essa realmente é a melhor proposta. E, basicamente, é a que menos se fala dentro dos atendimentos clínicos, né? E ela é imprescindível realmente. Além da água pura, muitas pessoas me perguntam, só água? Não, né? Tem água saborizada, né? Os chás mornos para frios, ou chá frio gelado, né? Com aquela situação de sem açúcar, né? As bebidas... Mas nem uma colherinha, Edson. Uma, duas, açúcar é tão bom. As bebidas açucaradas, elas não são recomendadas. Não tanto pela falta de hidratação, mas mais pelo aquilo que a gente discutiu na live de ontem, né? Que ela realmente faz um mal danado, né? Há muita gente me pergunta, professor, chimarrão. Eu sempre digo, as bebidas quentes, como chimarrão, como chá quente, elas têm muito mais a ver com desidratação do que com hidratação, né? Mas eu tomo bastante chimarrão, eu vou várias vezes ao banheiro, mas é óbvio, né? O chimarrão ele é um diurético muito eficiente, né? Ele realmente ele te propõe uma eficiência, só que ele não hidrata da forma adequada, né? A gente não retira a hidratação de bebidas quentes de uma forma mais positiva. Nem todo aquele líquido ele realmente é reaproveitado, né? Então, nesse sentido, se faz essa ideia de que só, então, de morno para frio, né, que todas as águas seja saborizado, ou seja chá, né, que eles pudessem, então, esses sim, vão nos hidratar de forma bem interessante. O outro passo que eu coloco também como passo realmente importante, que ele se manifesta de duas formas, né, através da pele e através da suplementação, que é você viver e vivenciar a natureza, né? E principalmente a questão do sol para os requisitos de vitamina D, né? Eu acredito, Felipe, que tu vai lembrar, né, que semana passada tu citou sobre tomar o vento, lembra? Né? Banho de vento. Banho de vento, é exatamente isso, né? Porque o ser humano ele faz parte da natureza. Então, ele morre se ele deixar de fazer parte da natureza, né? Ele pode não morrer fisicamente, mas ele morre emocionalmente e espiritualmente. E a gente já sabe que tem que ser nas 3 esferas, tem que estar harmoniosa, senão realmente não tem como uma pessoa realmente ter saúde adequada, né? Tu sabe, Edson, que tem uma pergunta muito curiosa que a minha avó me fazia, e até quando tu falou do vento, homenagem ao Dia das Avós também de novo, ali a pergunta para ela, ó, que ela me perguntava assim, Felipe, tu sabe uma coisa, me responder? Daí eu dizia, o que é, avó? Ela dizia, da onde vem o vento? Da onde vem o vento? Tu vê, né? O que ela me estimulava a pensar, o que ela me estimulava a interagir com algo que muitas vezes é passado batido. Seja o vento, seja o sol, seja a chuva, e são coisas que são assim expressões da nossa criação divinas,
que contribui de uma forma assim que eu arrisco a dizer que não tem como explicar, que as palavras não dão conta da grandiosidade que é tudo isso. E ela me perguntava, e ali a gente já dava risada junto, e já, sabe, era muito interessante. E até quando falou do vento, me veio ela na hora, assim, da onde vem o vento, Felipe? É impressionante esse teu depoimento, porque isso é uma coisa que a gente tem que propor aos que a gente ama, sabe? Essa consciência de que a natureza ela faz parte de mim, portanto a chuva faz parte de mim, o sol faz parte de mim, o vento faz parte de mim, porque é natureza, né? Não é como muita gente costuma dizer aí, né? Que bom, coloco lá, não vou comentar isso, porque vou ser cancelado de novo. mas a gente tem que propor uma consciência de que tudo isso é tão importante para a gente, mas tão importante, olhar para olhar. Sabe que uma vez eu e a Elza nós temos uma sacada aqui em casa, né? E uma vez estava uma noite linda, linda. A gente pegou um colchão, deitou na nossa sacada ali, cara, e ficamos deitados dois ali. E a gente olhou para o céu. Cara, foi o pensamento, puxa vida, quanto tempo fazia que eu não olhava para o céu? Tive que me deitar na coisa para olhar para o céu, algo tão... e talvez isso seja tão normal que se torna normal as coisas acontecerem e a gente não se dá conta, né? O contato com a natureza, ele é um meio extraordinário de alcançar a saúde. Primeiro porque a pessoa se desliga, né, da selva de pedra, né, e da rotina do trabalho. O estresse a gente já sabe que é o desencadeador de mais de 80% da perda de saúde. Segundo, porque sem o estresse, o beneficiado é o sistema imune. Com o sistema imune forte, perda de saúde não existe, né? Pode existir um grau baixo até, mas ao fato que vai te fazer realmente uma perda de saúde grave, não vai acontecer, né? Um terceiro ponto que a gente pode apontar é o ganho da saúde emocional. Eu citei agora, né? Nós estávamos deitados olhando para o céu. Aquilo nos levou a conversar coisas que a gente nunca tinha se falado, a lembrar coisas que a gente... Cara, isso traz algo impressionante, né? Eu me lembro que as gurias, quando eram pequenas, elas colocavam aquelas estrelinhas no teto do quarto, sabe? Que iluminava, aí quando tu apagava a luz, elas ficavam lá. E a gente, isso era bonito, mas mais bonito ainda é ver a natureza se mostrando para nós todo dia. Eu falei sobre a flor, como é bonito ver a flor se colocar, né? Então, todos os dias a nossa mente ela é bombardeada de informações que a deixam sobrecarregada. A gente falou, eu acho que foi ontem também, sobre a questão de uma criança de 9 anos, né, ela ter muito mais informações do que um filósofo grego na época, na antiga Grécia, né? Por quê? Porque ele é bombardeado todo dia. A questão toda é que a maioria dessa informação que essa criança tem, ela é inútil, né? Enquanto que as informações que o filósofo tinha eram praticamente todas úteis. Então, isso é que vai fazer com que a nossa mente realmente seja sobrecarregada com coisas que não tem nada a ver, né? Por isso que nada melhor do que silenciar no meio da mata, num parque,
até no jardim da casa, né? Respirar um ar puro. As pessoas que moram em apartamento têm essa dificuldade. Né? Então, elas precisam ir para um lugar que realmente traga essa sensação de bem-estar, né? Relaxamento. Isso tudo aumenta o nível de saúde. Né? Essa experiência realmente ela é fenomenal. Né? Outra situação interessante que a gente gosta de comentar até inclusive saiu num estudo da Universidade de Michigan, o contato mais intenso com a natureza faz bem para a memória. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles dividiram um grupo grande em 2 grupos, e um dos grupos ele fez uma caminhada por áreas com muito verde, né? com bastante, bastante arborização. E o outro grupo realizou uma caminhada de mesmo tempo, né? Só que no centro da cidade. Depois de realizado um teste de memória, né? Os dados apontaram que as pessoas que fizeram caminhadas nas áreas mais rurais, elas obtiveram melhor desempenho no teste. Isso uma conclusão dos pesquisadores. Né? Então a concentração ela aumenta. Né? Ao passo que eu fico mais tranquilo nessa. Esse meio ele me traz tranquilidade mesmo, né? Pô, o passarinho cantando, aquela água indo, né, ao encontro de uma outra água, a vibração das folhas com o vento, tudo isso são sons que te deixam mais tranquilo, a tua concentração mais florida, né? O cérebro fica mais contemplativo, a pessoa consegue prestar mais atenção naquilo que acontece. Tu fecha os olhos, são experiências que a gente faz, né? Fecha os olhos e você vai escutar. Eu fazia isso com crianças de 6 anos. Vocês agora vão fechar os olhos e vão determinar a partir da escuta. 1 minuto ficavam escutando, silêncio total na sala de aula, escutando o que. Então eles relatavam as pessoas caminhando na rua, o carro buzinou, o carro freou, a pessoa conversou com a outra, uma pessoa lá diante rio alto, coisas que tinha passarinho cantando, o vento, a porta lá cara, eram relatos impressionantes. E isso se fazia dentro da sala de aula. E quando eu tinha oportunidade, quando a escola tinha essa oportunidade de ter um acesso à área mais arborizada, isso era fenomenal. Era um trabalho realmente muito positivo. Né? Um outro passo importante que eu quero trazer aqui são aquilo que a gente trabalha, né? Eu acho que esse é um outro aspecto físico de fundamental importância, que são os exercícios de força. Né? Eu tinha comentado ontem que o músculo esquelético ele é um órgão essencial do desenvolvimento do ser humano. A musculatura é o principal componente variável no processo metabólico de repouso e no gasto metabólico do peso corporal. Ele é responsável pela manutenção dos níveis de glicemia, pois grande parte das disfunções da glicemia elas estão associadas à disfunção muscular. Por isso que os músculos eles estão diretamente relacionados à energia corporal e aos aminoácidos musculares, principalmente aqueles de cadeia ramificada. Vamos lembrar um pouquinho a leucina, a valina e isoleucina, sendo os principais doadores de um outro aminoácido muscular muito importante, que é a glutamina. A glutamina atua como geradora de energia, ela é construtora e conservadora muscular, ela tem a ação dentro do processo imune, ela beneficia a saúde do intestino, cara, é muito show isso, né? Isso eu aprendi na ortomolecular.
né? Beneficia a saúde do intestino através de uma melhor absorção dos nutrientes e atua, portanto, na regulação da permeabilidade intestinal, que é um grande problema. As pessoas que têm permeabilidade intestinal é uma situação realmente muito conturbada, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, que sem saúde muscular, sem um músculo forte, não há, olha só o que eu vou falar, sem uma saúde muscular forte, não há como ter um intestino saudável. E não há como ter um poder imunológico adequado, né? Então, isso não tem como. Se tu quer alcançar uma saúde realmente de ponta, tu precisa ter a força muscular e a potência muscular exacerbada. Eu não estou dizendo aqui que tu tem que ser grandalhão, né? Que tu tem que ser um Hulk. Não é isso que eu estou dizendo. Não precisa ser igual a nós, né? Exatamente. Né? Mas o músculo precisa não só a força muscular, né? Mas precisa ter ganho muscular, hipertrofia muscular, né? Porque isso sim está relacionado diretamente com o intestino saudável e o poder imunológico adequado. Então, eu diria que o treinamento de força é uma forma realmente eficiente e eficaz para o desenvolvimento da aptidão músculo-esquelético e, inclusive, para a melhoria de uma saúde como um todo. Então, claro que isso vai melhorar a qualidade de vida, né? Quem pratica exercício de força, no mínimo 2 vezes por semana, vai apresentar menores chances de qualquer tipo de doença, redução da saúde. A força motora vai aumentar, né? Através da função neuromuscular, né? E também pelo aumento do próprio tecido muscular. A prática do treinamento de força, ela melhora e muito a coordenação intramuscular, que é fundamental quando a gente estuda a questão fisiológica, né? E cinesiológica. E o ganho de força se dá pela hipertrofia do músculo. Olha só, o desenvolvimento do tamanho e da espessura da fibra muscular, ela vai aumentar a possibilidade da formação das pontes cruzadas pela união de proteínas a actina, a miosina, né? A gente aprende lá na faculdade, né? E o exercício de força, ele atua na manutenção das prioridades do tecido muscular, articular, cartilaginoso, ósseo. Ele potencializa a secreção dos hormônios importantes, como o GH, a testosterona. Ele promove ambiente favorável para a síntese das proteínas e, claro, para a melhoria da saúde como um todo, né? Então, durante o exercício de força, as células musculares elas vão liberar aquela célula de energia, que é o ATP, né? Que vai fornecer a energia necessária para a contração do músculo, né? Essa solicitação é de acordo com a intensidade e o volume de treinamento. Por isso que o volume e intensidade eles são importantes e eles têm que ser orientados. Por isso que procurar uma academia que nem a Ox é fundamental. Procurar professores que realmente tenham conhecimento desta área, né? Então, eu sempre digo que a principal causa da perda de saúde, né, a partir da diminuição hídrica do corpo, né, é a perda da massa muscular. Então, se em tudo isso que eu falei aqui, para aumentar o nível de saúde, é preciso aumentar o ganho de massa e de força muscular. Não importa a idade. Não, as pessoas perguntam para mim, né, professor, mas eu vou conseguir a partir de... eu estou com 50 e poucos anos, cara. Não interessa a idade. Uma pessoa de 80 anos, tu mesmo, Felipe, deve conhecer, né, o Schwarzenegger, por exemplo, é um dos
uma que a gente tem como base, um cara mais de 70 anos e não para de fazer musculação, né? Tem outros aí que eu não me lembro o nome agora, mas que a gente acaba estudando, né? Que tem acima de 70 anos e tem uma vitalidade física e um corpo invejável também, né? Em relação à musculatura. Né? Então, tudo isso não importa a idade, inclusive não importa a limitação. Todos devem fazer esse tipo de treinamento. Treinamento de força, ele é um importante recurso, né? E é interessante que quanto mais fragilizada é uma pessoa, mais é importante a necessidade de fazer esse recurso funcionar. Né? Tu sabe, Edson, que tem alguns dados aí que são animadores para nós como um todo, né? Que o número de centros que proporcionam esse tipo de treinamento tem aumentado muito no Brasil. Inclusive, salvo engano, nós somos o segundo país a ter o maior número de centros, né, para atividade de exercício com acompanhamento. Só perdemos para os Estados Unidos, salvo engano. E, inclusive, esse momento que nós fizemos aqui, que nós estamos construindo aqui, eu sinto e eu tenho quase certeza que é um divisor, pelo menos para nós, né, no nosso mundo e aonde a gente consegue alcançar, que é quebrar algumas crenças, quebrar alguns preconceitos em relação ao ambiente, à academia, principalmente para quem já tem um pouco mais de experiência, que eu não sei como era na tua época, Edson, mas na minha, o símbolo de tu ir para uma academia, ou símbolo não, mas a referência que a gente tinha de casa, assim, até o pai brincava de vez em quando, tu vai para academia, vai pagar para fazer força, tem aqui tal coisa para tu carregar, tem tal coisa para tu fazer. Então existia, né, toda uma caracterização em volta disso, que, na minha opinião, e o que eu sinto assim no dia a dia, é que afasta, né, essa população, então, de lugares como o nosso ou como outros diversos, porque a academia é para bombado ou para quem já é bonito, ou para quem já é... E não tem nada a ver disso. Isso daí é locais como o nosso, ou como tantos outros que existem por aí, é justamente para a gente cultivar, para a gente semear, então, a saúde física, saúde mental, saúde espiritual, para ter um momento de descontração bacana, para conhecer e se alinhar, inclusive energeticamente, com outras pessoas que estão já nesse caminho, que buscam por ou reparar a saúde ou por fortificar cada vez mais aquela que já possui. Então, eu entendo que esse momento que a gente constrói juntos aqui é de suma importância para que cada vez mais a gente quebre essas objeções e cada vez mais quem nos ouve e quem tem a possibilidade de transmitir, ser um replicador e contagiar outras pessoas também, que a academia não é um bicho de sete cabeças, que tem pessoas legais lá, que tem um ambiente legal, que é inclusive uma ferramenta extremamente valiosa para a manutenção da saúde, para melhoramento mental, espiritual, de autoimagem, de outras tantas coisas que a gente vem abordando ao longo desses últimos dias, né, Edson? É bem isso que tu falou, porque a imagem que se tem é que a academia é para pessoas que têm já um nível físico mais avantajado, né? E pessoas que não têm, elas têm que se acostumar com outros locais. Eu, particularmente, eu trabalhei em academia na época do meu estágio, né? Porque eu fui sempre, desde quando eu morei 4 anos em Brasília, né? Na minha adolescência, né? E dos 12, acho que foi dos
dos 12, 13 aos 17 anos, eu morei em Brasília. E lá era muito comum a calistenia, né? E eu gostei muito disso, né? E desde aquela época eu proponho isso para a minha vida, né? Então eu posso dizer que conheço bastante em relação a essa proposta de exercício, né? Claro que não sou que nem esses dias eu fui ver um site aí do pessoal da calistenia, eu disse, puxa vida, eu nunca fiz esse tipo de exercício, né? E aí eu pensei, pá, mas os caras são fera, né? Mas não é isso, é tu usar o próprio corpo para produzir o resultado que tu quer chegar, né? Então, dificilmente eu uso pesos, né? Dificilmente eu uso pesos para conseguir atingir o resultado. Porém, eu digo para as pessoas, né, vão fazer musculação. Se você não quer seguir uma outra área, porque às vezes as pessoas querem ir, como o teu pai mesmo disse, tá, tu vai lá para fazer força, mas essa força ela tem um indicativo, ela tem uma pessoa que vai te orientar a ter essa resposta que tu quer, que tu almeja, né? Então existe um profissional lá preparado para isso. Isso é muito importante, né? Tu sabe muito bem, né, que nós enfrentamos muitas situações, né, em que pessoas eram despreparadas e ficavam dentro de academias fazendo situações assim. Eu mesmo escutei relatos impressionantes, né, de estudantes de educação física, onde a mãe do cara, às vezes a pessoa tinha que sair e a mãe do cara ficava responsável pela academia, né? Deve ter tido relatos assim, não sei se coisas bem piores que isso deve ter acontecido, mas e situações onde a pessoa ia perguntar para ela se o exercício estava correto, né? Então são coisas que a gente vai, né, leva pessoas. Eu mesmo já conversei com pessoas que se machucaram naquelas academias de rua, porque tem exercícios que precisam ser bem orientados, né? E uma das coisas que eu sempre digo, né, é que a prefeitura poderia fazer isso dentro dos seus profissionais, né? Ficar ali atendendo pessoas de um certo momento, né? Isso facilitaria. Se não tem isso, procurem a Ox Academia, então, porque realmente é nessa proposta de profissionais que essas pessoas precisam ser orientadas, não por qualquer pessoa, não por alguém que gosta de exercício, né, mas não tem nenhum conhecimento científico de anatomia, de fisiologia, de cinesiologia, né? Então é importante procurar locais que realmente tenham essa proposta. Então eu vejo, seja calistenia, que eu gosto muito, né? É uma proposta que eu me encontrei, né? Mas a musculação é importante, o crossfit é importante, funcional é importante, né? Então tem outras situações, né? Que a gente vai encontrar essa proposta de ganho de saúde, mas ele está relacionado com o conhecimento do profissional, né? Tem os exercícios, que é outro passo importante, que eu sou amante dessa proposta, né? Que são os exercícios intervalados de alta intensidade, né? Muita gente não tem nunca ouviu falar, né? Ou realmente muitas coisas eu vejo como uma proposta realmente positiva, outras só midiáticas, né? Mas ao mesmo tempo estes exercícios eles são realmente importantes, né? A prática desses exercícios eles devem, antes de tudo, e eu acho que aí que está o segredo,
eles devem respeitar a individualidade de cada pessoa. Tá? Então, quando eu vou treinar alguém dentro de um trabalho personalizado, eu preciso conhecer o que essa pessoa quer, porque ela pode não gostar dessa modalidade. Né? Então, o mais importante para a saúde neste tipo de exercício, ele é realmente aumentar a capacidade cardiovascular respiratória. E quando a gente faz isso e mostra para a pessoa o ganho que ela vai ter, né? E neste caso especificamente, ele é muito mais importante que a própria resistência, né? E então, quanto maior for a capacidade cardíaca, melhor será a saúde desse indivíduo. E eu preciso mostrar para ele, né? Então, eu vejo, as pessoas me perguntam, muitos atletas têm saúde? E eu digo assim, ó, superar os limites do corpo é benéfico, sim. Porém, e sempre tem um porém, né? Se ele for realizado em alta intensidade e por curta duração, porque senão o glicogênio vai lá embaixo, né? Então, uma das coisas que eu sempre comento, né, é a questão de tu realizar um treinamento desses, né, fazer um eletrocardiograma de esforço, né, para que depois, então, eu tenha uma proposta de trabalho que se desenvolva com grandes benefícios, né? Nesse tipo de exercício, inclusive, que não há participação do oxigênio, né? Até porque o armazenamento é no próprio músculo, né? E ele é um exercício que inclusive pode ser feito antes do exercício de força, pode ser feito no mesmo dia. Bom, então tem vários benefícios que a gente pode relacionar, né? E a questão, por exemplo, muitas pessoas perguntam por que é intervalado, né? Qual é o benefício de ser, né? Dentro dessa período de recuperação que tem a ver com tudo isso, né? Ele tem um objetivo de aceleração do metabolismo, né? Promover uma produção efetiva dos hormônios importantes, da adrenalina, da endorfina, da serotonina, né? Aumentar o oxigênio sanguíneo, enviar para as células nutrientes importantes, né? Promover a queima de gordura corporal, normalmente indesejada, né? Aumentar a capacidade que eu acabei de falar, sobre a capacidade respiratória cardiovascular, né? E, aliás, como um todo, né? Melhorar o condicionamento físico. Lembra que eu falei, o condicionamento físico, para ele deixar de estar lá nas alturas, bastam aí 3, 4 dias. Né? Mas para tu conseguir alcançar leva bem mais tempo, né? Então, nesse tipo de exercício, que eu sou dos grandes incentivadores, né? A ofegância, ela dura apenas alguns segundos, né? E logo vem, então, o período de recuperação. São exercícios, esses treinamentos, assim, vão de 15, 20 a 30 minutos, não passam disso, né? Mas os resultados, né, eles são realmente gigantescos, né? E o próximo passo, que no meu caso aqui, que eu vou apontar, ele não é o último passo, mas na nossa noite aqui, ele realmente será aquele que vai concluir o nosso programa, que é a suplementação. Isso, graças a Deus, eu consigo falar com muita propriedade, porque é exatamente uma das minhas áreas de atuação que vem a incrementar essa minha vida profissional, né? Então eu me considero um especialista da área, né? Porque eu entendo que os processos físico-metabólicos que vão ocorrer no interior da célula é que vão desenvolver as estruturas do corpo através desses nutrientes, seja dos alimentos, né? Só que eu entendo também, né? Eu entendo também
que a nutrição, que a gente já viu que é diferente de alimentação, a nutrição é fonte de energia e saúde, responsável pelo desenvolvimento integral do ser humano, né? Mas de uma forma, mesmo que for uma forma nutritiva, de uma nutrição efetiva, muitas vezes ela é negligenciada, né? E o equilíbrio necessário ao organismo fica realmente de uma forma equivocada ou até mesmo falido, né? Então, mesmo que a alimentação, mesmo ela sendo saudável, mesmo tendo cuidado de ser a mais variada possível, ela não vai fornecer as dosagens necessárias dos micronutrientes que a gente precisa, né? O complexo relacionamento entre os nutrientes, ele está cada vez mais claro desde as pesquisas que têm avançado aí para revelar essas novas características bioquímicas desses processos metabólicos que o corpo vai produzir, né? Então, oi? Tem aqui dentro. Estão me pedindo umas coisas aqui, então estou alcançando aí. Então, muitas coisas estão aqui no escritório, né? Então, a gente... É vida real. É vida real, exatamente. Por isso que é legal fazer live. Lembra quando eu te comentei, eu não me lembro se foi semana passada ou retrasada, ou quando a gente estava organizando para fazer esse conjunto de aulas, que eu, por mais que eu tenha, assim, eu encare como um desafio um pouco maior do que gravado, a live me remete a algo muito sensacional, que é se a gente se vê no vídeo ou se a gente se ouvir em determinado momento e não concordar com aquilo que a gente falou, a gente consegue tratar diretamente a raiz. A gente não trata o fruto cortando aquele pedaço, botando uma música, fazendo alguma coisa. Então a gente consegue dar mais celeridade, se é que isso é possível, não sei, ao nosso processo de desenvolvimento, porque a gente está vivendo a vida como é que ela é na realidade, a coisa acontecendo, né? Tá batendo na porta, tendo que pegar coisa, tá tudo certo. É verdade. E dentro dessa questão, acho que é bem interessante mesmo que essas coisas aconteçam para a gente. A gente tem vida, né? As coisas acontecem, né? Porque tem que acontecer, né? Então, voltando ao assunto, tanto as vitaminas como os minerais, como os aminoácidos, e eles são realmente importantíssimos, né? Dentro dessa sistemática. E a questão da suplementação, ela se faz realmente necessária. Eu tenho dito sempre que os minerais, as vitaminas e os aminoácidos, na quantidade da forma que o nosso corpo necessita, é para complementar as dosagens suficientes, né, através do uso de suplementos. A gente possui uma alimentação deficitária, de alguma forma, né, descompensada, desbalanceada, né, e rica em calorias e pobre em nutrientes, né? Isso se deve ao empobrecimento do solo, né, a utilização de agrotóxicos, né, a monocultura. Somado a isso, as indústrias alimentícias privilegiam a oferta de produtos com muita química, que vão realmente ser nocivos à saúde, né? E o que resulta, então, em alimentos cada vez menos naturais, né? Como a maioria das patologias ela é acompanhada por alterações da composição bioquímica do nosso organismo, uma correção nutricional, então, se faz necessária. E a suplementação serve para corrigir esses desequilíbrios, né, na constituição das moléculas. E existem suplementos que eu digo que eles são essenciais e digo que existem suplementos que eles são recomendáveis. Todos têm um papel importante, né,
no desenvolvimento de uma saúde forte, produtiva e duradoura, sendo acompanhado por um especialista. Isso eu sempre digo e é importante. Como profissional da educação física, ele é uma pessoa que conhece o corpo humano, né? O fisiologista, o médico, o nutricionista, né? O ortomolecular, ele tem esta vantagem, né? Apesar de muitos médicos não terem esta área, muitos médicos, inclusive, não gostarem desta área, eu vejo como primordial, né? Que também esta oferta de suplementos seja feito por alguém que conhece, né? Então, eu normalmente as pessoas me perguntam, então, quais são os suplementos que sejam essenciais, né? Eu sempre digo, vitamina D, magnésio, iodo, zinco, as vitaminas do complexo B, né? Todos os aminoácidos essenciais, né? Isso não poderia faltar de maneira nenhuma, né? Na questão do complexo B, tem 3 que eu acho que são disparados as maiores, que são a B6, a B9, a B12, né? Muita gente tem medo de iodo, né? Uma iodofobia, né? E se a gente vai ver, eu fiz um artigo sobre iodo e quem sabe a gente possa também uma hora aí falar sobre o iodo, né? Da importância desse realmente fenomenal essa questão. Ele é um óleo-elemento, mas ele não chega a ser considerado um mineral, mas ele é importantíssimo na saúde humana, né? O magnésio já é um mineral, né? A gente pode conversar sobre o magnésio numa live inteira e vai faltar tempo, né? Então, são coisas que realmente fazem a diferença. Para aqueles, por exemplo, que eu recomendo, tem a K2, tem a vitamina E, tem a coenzima Q10, né? Então, são situações aí que fazem a diferença para que a gente chegue nessa postura de que a saúde realmente vai ser a nossa maior riqueza, né? Então, todos esses indicativos que a gente conversou aqui, realmente eles são alguns dos passos, não são todos, né? Mas eles são alguns dos passos que vão nortear esse processo, essa construção, essa conquista da maior saúde da vida que a gente possa compreender e ter, né? Show de bola, coisa boa, que legal, coisa boa. Mais uma quinta-feira, né? Hoje chuvosa, não sei se aí na tua terra tá chovendo também. Tá, aqui tá. Né? Friozinho, né? Depois daquele veranico de julho, foi meio atípico, mas foi muito bem aproveitado, né? Eu acredito que o pessoal gostou bastante. Quem gosta de calor, sim, aproveitou. É verdade. Vamos para os recados finais, Edson? Vamos lá. Vamos lá? Olha aí, ó, vamos ver se está preparado. Ó. Manda ver. Olha aí, ó. Pessoal, para quem está precisando fazer um exercício, colocar o corpo em movimento, corpo, mente, espírito em movimento, não sabe aonde fazer, está procurando um lugar legal, bacana, familiar, onde tem pessoas dispostas a contribuir com o seu melhor para que a tua saúde fique e vá para um próximo nível. Tem um QR Code, aqui, ó. Aqui tem um QR Code, tu pode apontar do teu celular, do teu tablet, se tu estiver vendo no futuro, tem algum outro aparelho para fazer a leitura, pode apontar, vai abrir uma página bem legal, bem bacana, onde é que vai ter as modalidades da academia, bem como os horários. Aqui do lado do Edson, onde é que ele vai apontar, Edson? Olha aí, tem as nossas redes sociais ali, onde é que tu pode entrar, conferir uns conteúdos bem legais, bacanas, especialmente criados e cultivados para que tu te desenvolva e para que a gente possa se desenvolver ao teu lado da melhor forma possível. Para quem já tomou a decisão e quer se inscrever, tem aqui um segundo QR Code, é só apontar a câmera do celular ou do tablet para que fazer a leitura.
vai entrar numa página para fazer o cadastro, tu vai colocar o teu nome, teu endereço, teu telefone, vai escolher o melhor plano, o melhor que se adapta para ti, já vai marcar um primeiro treinamento, onde a gente vai conversar bastante contigo, vai ver o que tu pode, o que tu quer, qual é a tua disponibilidade, vai montar um treinamento adequado ao teu perfil, levando isso em consideração tudo aquilo que tu deseja para ti, tudo aquilo que tu pode, tudo aquilo que tu tem por disponibilidade. Não é puxar a brasa para o nosso assado, mas eu tenho certeza que é um ambiente onde tu vai gostar muito, tu vai te sentir muito bem. É um ambiente familiar, como eu disse antes. E se não for lá conosco, não tem problema nenhum. Nós não somos apegados, né, Edson? O que mais importa é tu colocar o teu corpo em movimento. Felipe, não gosto de fazer exercício em lugar fechado. Agora eu vou mudar o que eu falei ontem, Edson. Não deixa que isso seja a barreira para ti. Te experimenta, dê o benefício da dúvida. Vai, procura um lugar, visita, faz uma aula experimental, sente o clima, talvez aquilo que tu tenha cultivado, que foi o que nós falamos anteriormente no começo da live, aquilo que tu cultivou não seja bem dessa forma, talvez seja um ambiente onde é que tu vai fazer boas amizades, onde é que tu vai te desenvolver de formas que talvez tu nunca imaginou na tua vida. Então, gere o benefício da dúvida, vá a algum lugar, converse com alguém, converse com 2, 3, 4, 5, bota uma roupa, veste uma roupa que tu sinta bem confortável, vá no ambiente, vai ser legal, né, Edson? Encara como uma experiência que vai ser interessante, eu recomendo. Aqui nos comentários, olha aí, ó, valeu César, valeu Gustavo, valeu Wei, o César, mandar um abração para o César, que esteve aí conosco durante esse período, para o Gustavo também mandar um abração para ele, a Ângela, né, Edson, que está em viagem também, que provavelmente ela vai nos ver em seguida aí, mandar um abração para ela, desejar uma boa viagem, que ela aproveite bastante esse período aí, que no domingo ela está de volta, né, uma boa ida e uma boa volta para ela. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou mais essa noite, dizer que é muito importante para nós esse momento de quebra de barreiras físicas, onde a gente está aqui para compartilhar não o melhor que existe, mas o nosso melhor, as nossas capacidades, aquilo que a gente acredita verdadeiramente, e isso é muito importante, né, Edson, para nós. E considera te inscrever, considera dar um like, isso daí faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é valioso e é importante e vai disseminar para mais pessoas. E segura porque semana que vem tem mais, né, Edson? Semana que vem, na terça e na quinta, a gente vai estar aqui, então, às 8 horas, trazendo um conteúdo de bastante valor para vocês. Amanhã a gente tem um encontro aqui no canal com outro colega aí também, se vocês puderem estar nos acompanhando às 8 horas da noite. E semana que vem, terça-feira, a gente volta, eu e o Edson, aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, para compartilhar mais coisas de valor e importantes para nós. Fica um abraço, Edson, para ti, o agradecimento por mais uma noite sensacional. Um abraço aí para a neta, para a esposa, que vocês tenham um bom repouso e a gente se vê na terça. Estamos aí, prontos para mais um desafio. É isso aí, fica com Deus, um abração para ti, um abração, pessoal, fiquem bem, até a próxima. Paz e bem. Paz e bem.